Muito bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal, mais uma reflexão. Esse vídeo eu quero fazer algo diferente, eu quero dividir com você uma experiência que eu tive em sonho e eu quero te encorajar, te dizer assim, ó, que Deus, ele fala conosco de diversas formas. Uma das formas que Deus também se comunica com a gente é através dos sonhos. É claro que não é qualquer sonho, né? Mas a gente percebe, a gente sente quando um sonho é uma revelação, o sonho vem de Deus, talvez para nos trazer uma cura, talvez para nos trazer um entendimento sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Foi isso que aconteceu a noite passada comigo. Eu tive um sonho bem estranho, aparentemente bem estranho, e eu achei que eu não entendi assim, né? Quando eu acordei, que esse sonho era um sonho dado por Deus. Depois eu fui acordando, fui fazendo as coisas, né, na vida, assim, né, fui tendo meu tempo com Deus, e aí eu percebi, opa, esse sonho, ele tem um significado, ele foi um sonho impactante, um sonho forte, mas ele tem um significado, tem algo que Deus quer me revelar aqui. E aí eu quero também abrir um parênteses, assim, que Deus, ele se revela através de sonhos. A gente, inclusive, tem muitos personagens bíblicos, né, que tiveram essas experiências em sonho, em visões, mas Deus se revela também, principalmente pela sua palavra. A gente também não pode, né, daqui a pouco pensa assim, recebi uma orientação do Senhor em sonho, e isso fugir da palavra, fugir dos princípios de Deus. Às vezes a gente até pode receber alguma revelação do nosso futuro e que no natural, assim, no nosso dia, hoje, né, no nosso presente, a gente pensa, poxa, mas isso é impossível de acontecer, acho que não vai acontecer, né, não tem como, isso tá bem estranho. Mas no passar do tempo, Deus vai movimentando as coisas e as coisas podem aí, né, ser conforme esse sonho aí, né, que a gente teve. Então, só a gente tem que estar com um olhar bem apurado, com o nosso espírito sensível para ouvir a Deus. Então, feita essa introdução, eu quero ir direto para o tema desse vídeo. O que que teve o meu sonho, assim, de resumo, né? O que que teve que eu posso passar para ti, que eu posso dividir contigo, isso que Deus me revelou nesse sonho, para minha vida, né? Bom, então o que que acontece? Na nossa vida, o que a gente mais busca lá desde a nossa infância é uma validação dos nossos pais. Você já percebeu como os olhinhos de uma criança brilham quando os pais elogiam ou incentivam? É o que uma criança mais quer na vida, né? É esse olhar de amor, de aceitação, de validação de um pai, de uma mãe. E quando isso não acontece, como que fica, né, o coração desse adulto? Talvez você se encontra nesse lugar. Quem sabe você teve toda uma história aí de abandono, de rejeição, de palavras duras. E aí entra essa questão aí do meu sonho, que eu quero dividir contigo, que eu sonhei com meu pai, que já faleceu ano passado, já é falecido. E o que que eu tive de entendimento nesse sonho? Muitas vezes a gente só olha os aspectos negativos, né, da nossa educação, da nossa experiência, da nossa vida, do que a gente sofreu aí de influência dos nossos pais. Mas a gente esquece que muitas vezes essas pessoas, né, o nosso pai, a nossa mãe, eles também carregam a história deles e carregam fragmentos. Eles estão quebrados muitas vezes emocionalmente. Às vezes eles passam uma vida inteira, né, até o final dos seus dias, sem ter esse autoconhecimento e essa cura, que eu creio que a cura completa vem aí direto do Espírito Santo, né, direto de Deus, que vai revelando para nós as situações, as questões da nossa vida, da nossa alma. Então, pois bem, essa pessoa, esse pai, essa mãe, ele está fragmentado, ele não consegue dar esse amor pleno que talvez o filho necessite, né? Talvez ele não tenha o cuidado com as palavras, como esse filho anseia pela validação, pelo incentivo, pelo afeto também através das palavras, dos gestos. E
quem sabe você está aí nesse contexto, você é um adulto, já tem a sua vida, já tem 30, 40, 50 anos, mas você tem essas questões internas, porque a gente carrega, né? A nossa criança interior, a gente carrega até a vida adulta. E se essa criança está ferida, machucada, se a gente não resolve as questões do passado, a gente não consegue simplesmente colocar a sujeirinha embaixo do tapete. Essas questões, elas vão nos acompanhar. Tem algo que a gente não consegue mentir para nós mesmos, que é a nossa questão emocional. Né? A gente não adianta, a gente pode muitas coisas ir empurrando com a barriga, como se diz, né? Muitas vezes a gente passa anos num relacionamento aí, marido e mulher com problemas, e a gente vai empurrando a sujeira embaixo do tapete. Uma hora as coisas estouram, né? Ou às vezes a gente passa uma vida inteira ali fingindo que tá tudo bem, que não existe problema, e cada um por um lado vai fazendo as suas coisas, só dividem o mesmo teto, mas tem vidas separadas, e aquela sujeirinha ali embaixo do tapete a gente vai convivendo com ela. Mas quando se refere a questões internas nossas, né, das nossas emoções, aquelas feridas lá do passado, traumas da infância, rejeição, abandono, violência, né, enfim, tantas coisas que as crianças infelizmente sofrem, a gente não consegue fingir que tá tudo bem. A gente pode até colocar um sorriso no rosto, né, e fazendo as coisas, achar ali que na superficialidade tá tudo bem, mas dentro de nós a gente continua carregando essas feridas. Por isso que é tão importante a gente chegar nesse lugar, né? Que eu creio que o melhor lugar para ver a cura da nossa vida é na presença do Senhor. Como aconteceu comigo aqui na noite passada, né? Que Deus me revelou em sonho algumas questões minhas no meu relacionamento com o meu pai. Deus revela em amor, né? E isso é tão maravilhoso, que nos proporciona uma cura na nossa alma. Então, como aconteceu comigo, pode acontecer contigo. Pode acontecer contigo de você buscar, a gente tem que ser intencional, a gente tem que pedir para Deus assim, olha, a gente precisa se posicionar, né? Porque Deus, ele não vai dar aquilo que a gente não pediu. Então, se a gente pedir assim, Senhor, eu quero viver esse processo de cura, eu quero me libertar aí do que tá me travando emocionalmente, o que envolve o meu passado, eu quero enxergar coisas ali, né, que eu não enxergo, aqueles pontos cegos, que nem num carro que tem o ponto cego, a gente tem os pontos cegos na nossa vida. Às vezes a gente vai, como eu disse, vivendo ali, né, o dia a dia, a gente não se dá conta que muitas vezes as nossas atitudes, elas são motivadas por questões lá no passado, por questões não resolvidas lá no passado. E aí eu quero contar um pedacinho, né, do meu sonho. Dentro do meu sonho teve também uma cena com água, mas era uma água que não estava limpa. Era uma água que estava com fragmentos aí de uma sujeira do meu pai. E olha só que interessante isso, né? Que eu interpretei assim, junto com o Senhor, pedindo, né, para Deus me revelar a interpretação desse sonho. E eu quis dividir aqui contigo porque isso se aplica muito a todos nós. Quando a gente é criança, a gente tem como referência os nossos pais, os nossos cuidadores, né? E a gente repete aquele legado, aquela influência, aquelas características, muitas vezes ali inconscientemente a gente vai repetindo aquilo ali. Só que às vezes, como eu disse, né, o que os nossos pais têm a entregar não são coisas tão boas, porque eles mesmos carregam questões mal resolvidas na sua vida. Muitas vezes eles estão quebrados emocionalmente, né? Estão em fragmentos emocionalmente. Então é aquilo que a gente vai carregar quando a gente está buscando o amor e a plenitude, a validação somente de seres humanos. Que a gente tem que entender que todo ser humano ele é falho, né? Por mais que a gente, quando criança, tenha como referência o pai e a mãe, a gente tem que perdoar esse pai e essa mãe. A gente tem que olhar com compaixão e com empatia esse pai e essa mãe, né?
que também foram feridos, também talvez tenham sido violentados. Aqui eu não quero minimizar a responsabilidade, né, que às vezes os pais, que os pais têm, aliás, né? Eu não quero minimizar, porque quem sabe você vivenciou uma história forte aí de abuso, e quem sabe você pensa assim, poxa, Roberta, tudo bem que o meu pai e a minha mãe tiveram lá a história deles, tiveram, quem sabe, um contexto de vida difícil, mas eles decidiram por isso. Eles puderam decidir por isso, eles decidiram ser maus pais, né? Pais que me violentaram, me maltrataram, enfim, né? Tantas histórias aí a gente carrega de adultos que às vezes têm as suas vidas bloqueadas, travadas por causa da infância. Nós precisamos buscar essa capacidade em Deus de perdoar. Nós não vamos colocar assim, ó, minimizar, né, as situações, dizer assim, ser levianos com o pecado. Dizer, ah, não, poxa, coitadinho, ele teve uma história triste, por isso que ele fez isso. Não, o erro é o erro, continua sendo o erro. Mas a nós cabe perdoar e entregar ao Senhor, que é o justo juiz da nossa vida. Só que poder entregar, assim, esse fardo pesado para Deus e avançar para o futuro, né? Para o presente e para o futuro que Deus tem para nós com leveza, sem esse fardo pesado. E que a gente possa mergulhar na água do Senhor, né? Que é água limpa. Não é uma água que vem carregada como a referência de um pai, de uma mãe, de tantos fragmentos, mas a água que Deus nos proporciona, aqui eu até anotei, né? O símbolo da água na Bíblia é um símbolo de vida, é um símbolo da presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, que a gente possa mergulhar nessa água que é pura, que é vida para nós. Esse pai amoroso que sempre esteve com a gente, né? Se você parar para pensar, de repente você sente essa sensação assim de abandono, né? Pensa assim, puxa, todo mundo me abandonou, todo mundo me rejeitou, eu não fui amada pelos meus pais, né, me entregaram para outra família, enfim, tantas histórias. Mas lembre que tem um pai amoroso que nunca te abandonou, que sempre contemplou todos os teus dias, né? Toda a tua existência. Mesmo quando tu tava assim, naquele pior momento ali, talvez, cometendo o pior pecado, Deus te contemplava em amor, pensando, ó, esse é meu filho, essa é minha filha, ele vai viver esse processo e eu vou resgatar ele, eu vou trazer ele de volta aqui para o meu amor, né? Para minha plenitude, para minha água que é vida, para minha água que é limpa. E quando eu estava pensando sobre isso, me veio um trecho de uma visão, né? No livro de Ezequiel. Ezequiel teve uma visão. Dentro dessa visão, tem um trecho na Bíblia, em Ezequiel 45, que fala justamente sobre a água e sobre a gente ir mergulhando cada vez mais fundo, né, na água, nesse rio de Deus. Eu vou ler para nós, aqui está 45, vamos ler todo, a partir do versículo 1, acho que é essa parte aqui, vamos ver. O capítulo 47, diz assim, ó. O homem levou-me de volta à entrada do templo. Aqui o homem é esse homem da visão que ele teve, né? E vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Aí depois, vamos adiante, né? O homem foi para o lado leste, para uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado.
Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: Filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: essa água flui na direção da região situada a leste, desce até Arabá, onde entra o mar. Então, assim, dentro dessa visão, né, foi cada vez aumentando mais a profundidade dessa água. Lá no capítulo 47 de Ezequiel, que tá essa visão que ele teve. Isso é uma simbologia. Mas o que aplica para a nossa vida? Que a gente pode mergulhar nessa água que é pura, né, que é limpa, que é água viva para nós, para nossa vida, né? Que a gente não viva mais daquelas dores e tristezas do passado, aqueles traumas do passado. Quantos adultos aí já com idade, né, já com família, mas vivem bloqueados aí por causa das experiências do passado. Não conseguem avançar porque estão ainda mergulhando numa água que é suja, né? A água dessa influência que a gente teve, talvez uma influência difícil, né? Uma experiência difícil, uma situação difícil lá atrás na nossa vida, na nossa infância. Mas Deus quer aí que a gente mergulhe cada vez mais profundo na presença dele, nessa água limpa, nessa água que é vida para nós, né? Nessa água que restaura, que cura as nossas feridas. É essa referência que a gente tem que ter de um Pai, né? O Pai eterno, o nosso Deus que sempre nos contemplou e que sempre nos amou. Então fica com essa palavra, divido aqui um pouco, né, esse sonho que eu tive e que mexeu tanto com a minha vida, né, pensando com as minhas reflexões, pensando na minha vida, pensando na minha experiência, e eu achei interessante dividir aqui nesse vídeo, porque isso é algo que acomete a todos nós temos um passado, temos experiências, pode ser às vezes a família mais estruturada, aparentemente, né? Quem sabe você vem aí de uma família estruturada, mas também você carrega algumas questões na sua alma. Todos nós carregamos questões que precisam ser levadas direto para o trono do Senhor aí, para ter a cura na nossa vida. Então fica com essa palavra, com essa reflexão. Abraço e até o próximo vídeo.